Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ICMS. Nós falamos na aula passada sobre o ISS. O ICMS é bem extenso, então nós temos muita coisa para falar dele. Mas eu vou começar pelo básico. Vamos começar pelo regulamento. Então, assim, quando nós precisamos de alguma informação, de alguma lei, de algum benefício, de alguma alíquota, no ISS, estou no ISS ainda, do ICMS, é no regulamento que nós vamos olhar. Então funciona assim, normalmente a gente tem uma consultoria, né? A gente trabalha no escritório, numa empresa, tem uma consultoria e aí a gente quer saber uma alíquota de um produto. A gente vai lá, coloca o ICMS, coloca o NCM ou coloca a descrição e ela já nos traz a alíquota ou o benefício e nos traz a base legal. Fala, tá no anexo segundo, tá no anexo primeiro do regulamento. E aí, então assim, o que é bom? Nós entrarmos no regulamento para conhecer ele, para saber navegar por ele. Então assim, eu costumo entrar aqui do jeito que eu coloquei para vocês, coloco o regulamento do ICMS e eu venho aqui em tabelas de artigos para verificar aquele artigo. Mesmo a consultoria já dando o link, que você já entra lá no artigo certinho, eu gosto de entrar por aqui. Acho que para mim é mais fácil, porque o jeito que demonstra lá é diferente do jeito que aparece aqui para mim. Então eu entro sempre, eu olho lá qual que é a base legal e entro por aqui. Aqui também ó, nós temos decisões normativas CAT, nós temos resposta à consulta. Eu vou abrir a resposta à consulta porque é um item assim que eu uso bastante. Então assim, diariamente eu entro e dou uma olhada nas respostas novas que saíram. Para verificar se tem alguma sobre algum assunto que eu esteja trabalhando no momento. O que acontece assim é muito engraçado, que às vezes eu entro aqui e vejo alguma resposta nova e pouco tempo depois alguém vai e me pergunta ou comenta sobre alguma coisa. E aí eu falo, saiu uma resposta esses dias e realmente, né? Porque eu vi aqui, eu vejo os temas, se for algum mais interessante eu entro. Então são as respostas publicadas. Essas respostas, ela não pode ser utilizada assim, 100%. Ela é uma norteadora. Então, quando você questiona o fisco, você entra, faz o seu questionamento e o fisco te responde, isso te dá uma base, né? Te dá uma certeza, porque aquela resposta é para você. Não sendo para você, ela é um norteador, ela serve para isso. Então, aqui nós temos, ó, substituição tributária, operações com massa de pão congeladas cruas. Então, se isso me interessar, se fazer parte, eu já entro. Mas se não me interessar neste momento, eu tô vendo aqui que tem uma solução de consulta. Se vem alguém futuramente, daqui uma semana ou dois, falar, eu tô com dúvidas sobre massa de pão, você fala, tem uma resposta à consulta. Então, isso que sempre acontece comigo. Mudança de endereço do estabelecimento, obrigações acessórias e assim vai, ó. Equipamento estendido e comodato. Comodato, tem uma empresa que faz bastante comodato. Então, vou dar uma olhada no que aconteceu com essa, o que ela questionou. Então, assim, tem que ler com calma, ficar bem atento, para não tomar para si também uma coisa que não é na sua realidade. Então, tem que analisar a situação que a empresa apresentou e a sua situação que você tem na sua empresa. Então, eu uso bastante essa ferramenta aqui da resposta à consulta e as demais. Aqui eu já entrei e entrei errado. Vamos voltar aqui. As decisões normativas CAT, a decisão... qual que é o número daquela decisão? Eu vou pegar o número de uma decisão importante que quem tem indústria tem que ler ela, porque ela fala sobre insumos. Então a gente fica muito na dúvida sobre o que é o que não é insumo na indústria. Então ela relata de uma forma bem clara, dá alguns exemplos, como caneta, a caneta é um insumo, se ele for usado na produção, específico. Sobre a embalagem também nos deixa na dúvida sobre o que é o que não é insumo, né? Então,
Essa decisão normativa ela é bem importante, que ela relata muita coisa. Eu vou pegar a numeração dela para passar para vocês. Então, aqui nós temos a tabela de artigo. Então, eu entro por aqui porque dessa forma, para mim, ficou mais fácil. Livro 1 das disposições básicas. Então, o que eu uso mais aqui nessas disposições básicas? O artigo 52 a 56. O artigo 54 é o artigo das alíquotas de ICMS. Ó, 52, lógico que, assim, ele é extenso, então a gente vai conhecendo aos poucos. Então, nós temos o artigo 54, vamos pegar ele. 53, 53A, o 53A, ó, aplica-se a alíquota de 7%. Então, alíquota de 7%, no que? Nas operações internas, com os produtos adiante de indicados. Então, vamos olhar quais produtos seriam esses. Ó, preservativo, ó, NCM, ovo integral pasteurizado, embalagem para ovos. Então, nós temos a 7% esses 3 itens. Mas temos algumas outras situações também que pode mudar isso, que o benefício é maior. Por exemplo, o preservativo, ele tem isenção. Então, qual que é o meu benefício maior, o 7% ou a isenção? A isenção. Então, eu uso o benefício da isenção, mas o preservativo tem uma alíquota de 7%. Então, se num certo momento a isenção for revogada, acontecer alguma mudança, nós temos a alíquota do produto. Então, aqui nós estamos falando de alíquota do produto. Tudo bem que depois ele pode ter outro benefício, reduzir ainda mais essa alíquota, mas aqui a gente fala de alíquota do produto. O artigo 54. Então, o artigo 54, ele é muito utilizado, porque ele é uma alíquota de 12. Então, ele é a alíquota de 12, nós não estamos falando em redução. Opa, entrei. Vamos voltar. Então, a alíquota de 12. Então, esses produtos que estão listados nessa alíquota, nesse artigo, são a 12%. Tem alguns produtos que, além de ser 12, ainda existe um benefício de redução que reduz para 7%, mas na nota vai aparecer 12% na alíquota, 0,20 de CST, que é a redução. E a carga final do ICMS, ela vai ser 7%, mas a alíquota do produto é 12%. O primeiro produto que nós temos a alíquota de 12% é o serviço de transporte. Então, assim, esse serviço é o serviço intermunicipal, porque o municipal ele é tributado pelo ISS. Então, comecei um serviço de transporte em um município, terminei em outro, eu preciso emitir um CTE. Esse CTE, ele vai ser tributado pelo ICMS. Aí tem, ó, a farinha de trigo também é um item bem comum, ó, tem o NCM dela a 12%. Acredito que a farinha de trigo ainda tem um benefício que cai para 7%, porque é um produto de cesta básica. E assim vai, aqui nós temos inúmeros produtos. Ó, o óleo diesel, ele tem alíquota de 12%. Acho que o etanol também está aqui na alíquota de 12%. Assentos no 9401, que são móveis. Então, quando a gente compra uma mercadoria de outro estado, que a gente vai analisar se há um diferencial de alíquota para ser recolhido, nós precisamos analisar quanto que é a alíquota interna desse produto aqui no estado de São Paulo. Então, se o produto é 12 e veio a 12, não há diferencial para se recolher. Então, por isso que a gente usa tanto esse artigo. Toda compra interestadual para ativo imobilizado e para consumo, há essa análise de se fazer nas empresas reais e presumidas, exceto no Simples, que no Simples há uma situação diferente, então nós não vamos comentar nesse momento. Há uma situação além, né? Não é nem diferente, é além. Ó, pão abrangido pelo inciso 1. Eu acho que esse inciso 1 do artigo 53, depois a gente pode confirmar. É o pão francês, que é pão de água e sal, ó, inciso 1 do 53. Ele vai estar até aqui para cima. Vamos já confirmar. O 53 foi revogado. Então, ele tem só o 53A. Então, 53 está revogado, desconsidera.
Então tá, o pão, ele é a alíquota de 12%. E assim vai. Acho que aqui, deixa eu ver se tem o etanol aqui. Se não tô enganada. O etanol. Ah, tava junto com o óleo diesel. Então, etanol e óleo diesel a 12%. E aí, aqui também, nós temos essas três resoluções. Então, a resolução SF 31 de 2008, ela fala sobre a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico. Então, aqui dentro ainda tem alguns produtos que são alíquota de 12. Então, o que a gente faz? A gente coloca o NCM, deixa eu ver o 8414. Ó, o 8414, ele vai ser 12, desde que seja o 59,90 e que ele se enquadre nessa descrição. Então, a pessoa precisa nos passar exatamente o que é o produto para a gente analisar se enquadra ou não. Um produto muito comprado, assim, de fora do estado, é o computador, né? Teclado, mouse. Então, ele se enquadra aqui, ó, o teclado. Ele tá no 8471, cadê? 6052. Então, quando a gente compra, né, a gente pega uma nota de fora do estado para se analisar o diferencial, a gente usa o artigo 54, 53 revogado, mas esses 52 a 56 que se fala da alíquota. E dentro deles tem a resolução, tem essa a 31 de 2008 e tem a 4 de 98, que também tem outros itens. Esse daqui, deixa eu ver do que ele é, esse de produtos eletrônicos, e esse daqui tem máquinas e implementos agrícolas, né? Equipamentos industriais. Então, aqui é outra situação. Então, depende do produto que você vai analisar, ele vai se enquadrar em uma resolução, em outra ou em nenhuma. Também pode não se enquadrar e ele ser 18, porque a regra geral é 18. Aí nós temos o 7, temos o 12 e temos 25, temos outras alíquotas. Aqui o artigo 54, temos essa decisão normativa CAT, aqui também, né, que eu acabei não abrindo, mas eu vou abrir pra gente analisar. Que eu não abro muito, então vou ver o que ela fala, para falar a verdade. Então, a gente analisa o produto tanto pelo nome quanto pelo NCM. A gente tenta por um ou por outro para ver se ele está enquadrado aqui. E seguindo aqui, nós temos, o 54A, ele aplica a alíquota de 20%. Então, vamos ver o 20% nas operações internas com bebidas alcoólicas, classificadas e tal. Então, bebidas alcoólicas, 20%. Então, desde que classificadas na posição tal do NCM. Essa posição do NCM, o NCM, ele é encontrado lá na tabela TIP. Nós vamos falar sobre ela mais para frente. Então, é a classificação do produto. Todo produto ele tem uma classificação fiscal. Então, é um código de 8 dígitos, né? Tem os 4 primeiros, depois tem 2, depois tem 2. Que classifica aquele produto. Então, todo produto tem a sua classificação. Diante dessa classificação, há toda a tributação que envolve ele, tanto de ICMS quanto de IPI, PIS e COFINS. Então, o 54A, a alíquota de 20% nas operações com bebidas alcoólicas, operações internas. O 55, a alíquota de 25%. Esse daqui a gente vai ver um produto aqui muito utilizado, que é a gasolina. A gasolina tá por aqui. Então, 25% nas operações ou prestações internas com os produtos e serviços adiante indicados. Ele fala produtos e serviços porque o serviço de comunicação ele tá aqui. Aqui, o primeiro. Serviço de comunicação onerosa. Então, tem que ter um retorno financeiro. Então, o serviço de comunicação ele é tributado a 25%. Mas não é 25% direto, existe um artigo que reduz, lá no anexo 2 tem uma redução do serviço de comunicação. Ele estava 5%, mas houve uma alteração recente que eu não tenho certeza se ele está 7%, 7 alguma coisa, mas ele tem uma redução, então não se paga 25%. Tem uma redução ainda em cima que vai diminuir o serviço de comunicação. Mas a alíquota dele é 25%, então a nota vai estar 25% com a redução que cai na carga final.
Aqui tem outras bebidas alcoólicas, ó, tem outras posições. Então, lá na TIP, vai ter outra discriminação desses produtos e estes são 25%. Eu não trabalhei com bebida alcoólica, então não sei se tem algum benefício de redução. Olha eu mexendo no microfone, sem querer.